Um dos últimos grandes eventos globais da cultura pop chega oficialmente ao fim. E agora vamos destrinchar esse episódio para responder a grande pergunta: foi realmente um final digno para uma série que cresceu tanto com a gente? Bom, eu sou Fábio Silva e te vejo depois da vinheta. O episódio final não tem respiro logo de início. Ele já entra direto no conflito sem perder tempo. Exatamente de onde o episódio 7 havia parado. Tudo já tinha sido planejado, e agora é hora de colocar o plano em ação. Eleven, que nos volumes 1 e 2 da quinta temporada não estava entregando aquela atuação que esperávamos, principalmente quando comparada com a terceira temporada, já que no episódio final apresenta uma performance diferente. Óbvio que não é o auge do personagem, mas superou minhas expectativas, quando comparado aos episódios anteriores dessa temporada. E novamente, sem enrolação, Max, Kali e Eleven já estão tentando entrar na mente de Vecna. O restante do grupo, que também finalmente está reunido no mundo invertido, aguarda Eleven cumprir seu papel para que eles possam descer até o abismo, resgatar as crianças e explodir tudo. Acontece que não é tão simples assim, né? As coisas começam a acontecer mais rápido do que o esperado e os dois mundos estão prestes a colidir. Vemos então a cena com a Max dentro da escola, nas memórias de Vecna, e nesse momento a série faz alusão à peça de teatro The First Shadow, mas aqui ocorre um certo retcon para alterar alguns acontecimentos da peça e fazê-los se encaixar melhor na série. Eu não achei a melhor das ideias, mas ao mesmo tempo eu entendo o propósito. E como eu nunca assisti a peça, fiquei um pouco perdido nessa parte e só fui entender melhor depois de pesquisar um pouco. Mesmo assim, essa sequência ficou um pouco corrida, como se eles simplesmente chegassem no objetivo de forma quase mágica. Mas não é um detalhe tão importante assim. Já na antena, o grupo fica em perigo por causa da proximidade com o abismo, e naquele momento eu pensei, a teoria de que o Steve morre é verdade. Mas a tela se apaga, a lágrima até começa a descer aqui e de repente o Jonathan segura Steve. A lágrima chegou até a dar ré. Como assim ele não morreu? Depois de ver tantas teorias, eu cheguei a amar isso, ele não ter morrido. Mas ao mesmo tempo, eu odiei. E eu sei que é importante lembrar que essa é uma série para todas as faixas etárias. Mas alguém bem que podia morrer, né? Nem que fosse alguém não tão importante assim, como a Nancy ou até o Hopper, que já quase se foi. O grupo consegue chegar ao abismo, e mudamos o foco para nossa nova protagonista, a Holly, a nova estrela de Stranger Things. E com certeza, ao sair da série, ela vai fazer muitos outros trabalhos incríveis. Nell Fisher, lembrem desse nome. Veremos muito mais dela no futuro, pelo menos é o que eu espero. Em seguida, Vecna entra na mente de Hopper, mostrando sua filha falecida e bagunçando completamente com sua cabeça, inclusive fazendo ele acreditar que atirou na Eleven. E eu confesso que quase caí nessa também. Por um momento pensei que ele realmente tivesse atirado na Eleven, mas foi só uma artimanha do roteiro para tirar a Eleven do tanque que amplifica seus poderes. Hopper e Eleven depois disso têm uma discussão muito boa e emocional, e até a Kali, que particularmente eu detesto, acaba se emocionando com tudo que o Hopper fala para Eleven. Logo depois vem os militares invadindo o local, junto com aqueles aparelhos que inibem os poderes, mas o Hopper consegue resgatar Eleven, mas Kali acaba ficando para trás. Hopper volta para tentar resgatá-la, e durante esse processo Murray, do lado de fora, joga uma granada destruindo o helicóptero que carregava o aparelho inibidor de poderes. E por isso, Eleven consegue voltar a usar seus poderes para tentar salvar os dois, mas ela não consegue chegar a tempo. Kali é baleada e nós nos despedimos oficialmente da personagem. Voltando para Holly, na mente do Vecna, depois dela ter guiado as crianças até a caverna, Vecna meio que parece agoniado, tenta entrar na caverna, acaba conseguindo, superando seus traumas. Enquanto tudo isso acontece, Will tá lá continuando a espionar a sua mente. O Vecna passa um tempo atormentado pelas suas memórias da sua infância, e aqui vemos uma das cenas mais esperadas e teorizadas da série. Muita gente achava que teríamos uma redenção do Vecna, talvez até um herói, mas para minha alegria, ele deixa claro que nunca foi controlado.
tudo foi uma escolha. Isso mostra o quão incrível foi o desenvolvimento do vilão, muito graças à atuação absurda do Jamie Campbell, mas também por ser um personagem cheio de complexidade, profundidade e absolutamente sem redenção. Ele poderia ter resistido, ele quis destruir esse mundo, como ele mesmo diz, quebrado. Em seguida, vemos o corpo físico do Devorador de Mentes despertando e indo atrás do grupo. Eleven aparece de forma incrível e entra dentro da criatura para lutar contra o Vecna. É bem parecido com o treinamento que ela faz lá no volume 1 ou 2, não me lembro exatamente qual volume era. E dessa vez, a luta é cara a cara, não é mais dentro apenas das mentes. A luta é fenomenal. Ambos os atores, pra mim, desempenham muito bem o seu papel ali. Já do lado de fora, a Nancy se voluntaria para ser o chamariz e atira como uma verdadeira Rambo, atraindo o Devorador de Mentes. A cena é extremamente tensa, e por um momento eu realmente achei que ela fosse morrer. Toda a sequência em si da batalha é gigantesca. Granadas, lança-chamas e até os flares que o Mike usa são muito bem coordenados. Eles destroem completamente o corpo da criatura bem ao estilo Dungeons and Dragons. E dentro do corpo, Eleven chega a empalar o Vecna, mas quase é morta por ele no processo. E aí que o nosso querido Sorcerer, Will, entra em ação. Mais uma vez mostrando para o que veio e provando que não tem mais medo como era antigamente. Usando os poderes roubados de Vecna, Will quebra seu braço, permitindo que Eleven finalmente o finalize. Vemos Vecna desacordado e assim o grupo consegue libertar as crianças. É uma cena bem bonita e bem emocionante. Achamos que tudo finalmente acabou, mas Vecna começa a acordar. Joyce e Will eles entram nesse instante lá no corpo do Devorador de Mentes. E temos uma das cenas mais impactantes do episódio. Joyce decapita Vecna com um machado, e a cada golpe vemos flashbacks de todo o mal que ele causou sendo totalmente superado pelo grupo. E oficialmente também temos um vilão destruído. Mas ainda temos 1 hora de episódio. A história principal já está praticamente encerrada, todos estão ali voltando felizes para o mundo normal, mas não podemos esquecer dos militares, que estão esperando para capturar Eleven na saída, do outro lado do portão. E é exatamente isso que acontece. Assim que atravessam o portal, cai numa armadilha. Todos são capturados rapidamente, menos Eleven, que acaba ficando para trás. Ela decide cumprir sua promessa com Kali e ficar para morrer, assim encerrando o ciclo de experimentos e impedindo o surgimento de um novo Vecna. Eleven se despede do Mike dentro da sua mente, com vários flashbacks do crescimento dos dois ao longo das temporadas, e é tudo muito emocionante. Eu gostei muito de ver esse pedaço. A atuação da Millie Bobby Brown ali naquele momento acaba sendo muito bacana. Sai de dentro daquele padrão que ela estava tendo na 5ª temporada e ela elevou bastante o que ela precisava fazer ali. Depois, as bombas explodem, colapsando a matéria exótica e destruindo o mundo invertido. E vemos Eleven desaparecer junto. Foi bem triste ver uma personagem que sofreu tanto e lutou tanto para ter uma vida comum não alcançar esse objetivo. Mas ao mesmo tempo, fico satisfeito por finalmente termos a morte de um personagem principal e trazendo consequências reais para tudo que foi feito, assim como aconteceu quando o Ed morreu. Até esse ponto, o encerramento foi ok, nada muito extremo e totalmente no seguro, o famoso arroz com feijão. Mas também não tem muito do que reclamar, já que é uma série para várias idades. Depois disso, temos um epílogo de cerca de 40 minutos mostrando a vida do elenco principal, 18 meses depois de todo o ocorrido. A primeira coisa que vemos é a formatura, que é bem memorável, com Dustin provando mais uma vez que é um dos melhores atores de todo o elenco, com um discurso bem bonito, de certa forma homenageando Ed. Depois temos uma conversa entre Hopper e Mike, onde ele tenta ajudá-lo a superar a perda de Eleven, e quem melhor para ele mesmo falar sobre superação, né? Depois temos a reunião dos antigos adolescentes, agora já adultos. Eles decidem voltar a se encontrar todo mês, mas todo mundo sabe que isso não vai acontecer. A vida adulta é cheia de responsabilidades, mas tudo bem, né? Não veremos de qualquer maneira, a série já se encerrou ali. Temos o pedido de casamento do Hopper para Joyce, que foi sim necessário, mas eu nunca achei a química deles assim tão legal. E por último, temos a cena do grupo jogando Dungeons and Dragons, que é simplesmente simbólica e muito emocionante.
Esse momento com certeza vai ficar na memória de todo mundo. Mesmo quem não gostou do encerramento dos outros arcos vai sentir uma certa nostalgia, porque é uma referência direta à primeira temporada e em seguida é mostrado um pouco do futuro de cada um, e isso ficou incrível, dando muito mais profundidade a cada um dos personagens e dando um ponto final à série. Agora, sobre o Mike dizer que a morte da Eleven pode ter sido uma ilusão criada pela Kali, eu entendo que os irmãos Duffer quiseram deixar um final aberto, mas pra mim isso funciona muito mais como uma forma do Mike lidar com o luto e encontrar um conforto. E isso poderia ter ficado de fora. Assim, a sessão do jogo termina e vemos a Holly e seus amigos descendo para jogar, simbolizando uma nova geração cheia de amizade, amor e principalmente diversão. E assim encerramos essa série incrível, com muitos altos e baixos, mas que, independente de tudo, vai ficar na nossa memória e tenho certeza que vamos reassistir várias vezes. Eu cheguei a sentir falta de algumas coisas, por exemplo, na luta contra o Vecna e o resto do grupo, ele não chegou a usar nenhum Demogorgon ou nenhuma outra criatura, e eu achei que isso ficou muito fácil. Mesmo assim, dá pra relevar. E pra você, ficou faltando alguma coisa? O que você achou desse final? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Obrigado por assistir até aqui. Deixa seu like e se inscreva no canal. Te vejo na próxima sessão pipoca. Tchau, tchau!